Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para quem está vendo gravado, para quem está ao vivo aqui, ó. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Pessoal, para quem não me conhece, deixa eu tirar isso aqui, que senão eu não enxergo nada, né? Sejam muito bem-vindos à aula de física do nossa querida semana de aulões, né? Deixa eu compartilhar a minha tela, que eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sei que eu sou uma figura pouco conhecida aqui no cursinho, sabe? Sou uma figura que aparece pouco nas coisas. Então, assim, quase ninguém sabe quem sou eu. Quase ninguém sabe, né? Então, deixa eu pular o slide que eu botei aqui. Quase ninguém. Não, Igor, quase ninguém sabe quem sou eu. Então, para quem não sabe quem sou eu, para quem é novo aqui no cursinho, meu nome é Expedito, tá? Pode me chamar de ESP, que Expedito eu acho feio pra caramba. O famoso cara do pijama. Exatamente. Pode me chamar de ESP, que Expedito eu acho muito feio. Meu pai quis me punir, eu tenho certeza disso. Inclusive, eu provei para os alunos que ele fez isso de sacanagem comigo. Porque eu liguei para ele no meio de uma aula, tá? Eu falei com os alunos duvidaram, eu liguei para ele no meio da aula, gente. E aí ele comprovou o que eu falei. Que ele pôs escondido da minha mãe, vocês acreditam? Só porque é o nome dele. Aí, né? Fazer o quê? Real, triste. Mas, né? Não, ô Igor, pior seria se eu tivesse colocado Expedita na minha irmã, velho. Ele queria pôr Expedita na minha irmã do meio. Só que aí minha mãe falou assim: aí eu te mato. Aí eu vou te agredir. Aí, para não pôr Expedita nela, quando eu nasci, acabou. Aí sou eu que sofri. Maria Clara. É lógico que é Expedita Júnior, Maria Clara. É lógico que é Expedita Júnior. Pior seria se fosse Expedito Júnior. Meu nome, Expedito Júnior. Aí, gente, ó. Vamos lá. Eu sou professor de física. Não, Maria Sacri, outra Maria Clara. Eu sou. Procurando Clarinha. Sou professor de física, sou amante de física, gente. Sempre que eu puder, eu vou estar falando de física, gente. Não tem como, porque a física está em tudo, a física está em todos os lugares. Inclusive, no aulão que o pessoal está falando, quem já é do cursinho, quem está no Enem, fiz 3 no Enem. Eu fiz um madrugadão semana passada, né? E esse madrugadão aconteceu uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, só que eu só tinha vivenciado por vídeo de YouTube. Que é piso estourar por causa da dilatação. Não, lá não dá para discutir, não. Falta QI, falta muito. É uma briga injusta. É difícil, é difícil. E aí, gente, eu sou amante de física. Eu sou licenciado e pós-graduado em física, tá? Então, assim, eu sou pouco doido. Eu não gosto de fofoca. É quase isso. É a única pessoa que conseguiu negativar. Teste que aí começa em 0. Dele foi a única coisa que negativo. É igual você conseguir temperatura negativa em Kelvin. Todo mundo achava que era impossível. Até alguém conseguir. Vamos lá. Gente, mas olha só. Eu sou amante de animais, inclusive. Olha aqui. Não, peraí, gente. Eu posso mostrar uma bagunça minha aqui? Porque eu tava fazendo uma gravação que é uma super produção da Netflix. Esse aqui eu mando pra vocês depois. É que eu ia postar, mas eu fiquei com vergonha. Mas olha só, aí eu pus todas as minhas roupas da bagunça, estão aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver alguma coisa diferente aqui. Aqui tá a camisa, meu manto da Lufa-Lufa, camisa do outro negócio. Vocês conseguem ver alguma coisa diferente aqui? Coisinha. Coisinha fofa. Coisinha. Morreu, gente, o cachorro. Aqui tem um cachorro, tá? Olha lá. Agora vocês conseguem ver. Tem um cachorro aqui. O cachorro sumiu. Olha só, vem cá, vem cá, vem aqui perto, vem aqui perto, papai. Dá um oi pro povo, assim, oi, povo. Ai, tu tá doido? Eu te acordei, mas não é pra tanto, não. Oi, povo. Não, não é cachorro mesmo. Então, gente, eu sou amante de animais, eu sou protetor de animais. Só não tô vegano porque bacon é bom demais, falo mesmo.
tá? Eu sou um pouquinho viciado em pijamas, isso é fonte, vozes dos meus alunos, tá? Mas eu só tenho 18, então tá tranquilo ainda. Acho que ainda não considera vício. Eu só não repito roupa por semana, entendeu? Então, tá tranquilo, tá bem tranquilo aí, tá? E, gente, eu acho. Agora do Dino. Tem também, Paulo. Tem também. O dinheiro tem tudo. O que nós vamos falar hoje, gente? Primeira lei de Ohm. Por quê? Porque primeira lei de Ohm e associação de resistores, tópico, que vai cair no pismo, fato que vai cair no pismo, pode contar em uma fechada, uma aberta, pode contar uma fechada, uma aberta, e outro detalhe, Enem, quem vai fazer Enem, eu imagino que todos aqui vão fazer Enem também, Enem, todo ano aparece. Todo ano aparece. Então, assim, é um tópico que ele é muito versátil. Ele é um tópico que, assim, você vai ver, vai fazer prova, e você vai continuar fazendo, e é um tópico fácil. É um tópico que, se você pega o macetinho, é fácil. Então, nada melhor que escolher um tópico muito bom, muito frequente, e que é tranquilo de entender. Gente, eu não vou nem mais fazer tanta propaganda, porque eu acho que o cursinho fala por si só, acho que aqui tem muitos alunos do cursinho, são poucos alunos, pelo que eu estou vendo aqui, ó, que eu invado aulas, eu fico invadindo as aulas dos outros. Tem poucos alunos aqui que não são do cursinho, mas, gente, para quem não é do cursinho aí, isso aqui são pequeniníssima parte. Aqui nós temos aqui, ó, aqui tem os aprovados anteriores e aqui no chat tem um monte de aprovado atual, que ano que vem vai ter fotinha lá no Insta. Então, assim, eu acho que dispensa apresentações do cursinho, né? Vamos falar a verdade. Então, aqui tem algumas fotinhas, tá? A gente já aprovou. Isso daqui tá bem atualizado, esses 20%. A gente já passou dos 23%, tá? Então, assim, é muito tranquilo. Não, ano que vem, João, sua foto vai estar aqui, ó. Estampadinha aqui, ó. Nesse cantinho aqui. O do Igor vai estar aqui. Da Paula vai estar aqui, ó. Não, vai estar todo mundo aqui, vocês vão ver. Exatamente. Tá? Da Raíssa, da sua vai estar aqui no cantinho, ó. Também, ó. Aqui no cantinho aqui, ó. Sem ninguém por cima. Todo mundo vai estar aparecendo aqui, vocês vão ver. E, gente, aquele padrão, né? Tirou a fotinha. A sua, Bruno, deixa eu ver onde a sua vai estar, Bruno. Bruno, a sua vai estar aqui no meio, ó. Bonitão aqui, ó. No meiozinho aqui, ó. Mais meiozinho por cima aqui. Tá? Combinou? Fechou? Então tá. Aquele padrão, quem quiser postar uma fotinha, marcar um mago, tem uma listinha. Se quiser, vou fazer uma pose, essa aqui é a pose do Chapolin. Ou do Double Biceps. Já que o mago tá mago pra fazer, eu posso fazer também, ó. Ainda boto o martelinho aqui, ó. Chapolin. Então, por que a dele não é isso? Ah, virou o Thor. Chapolin do Thor. Ô, João, fica com ciúme não, João. Aí eu boto a sua do lado da dele, pode ser? Vai ficar a sua e a dele, uma do ladinho da outra, assim, no meio. Tá? Ô, Johnny, a sua... Ih, gente, agora vai faltar espaço. Vai faltar espaço, eu vou ter que fazer 10 páginas. Eu vou fazer 10 páginas, pode deixar. Tá? Eu faço várias páginas. Vai aparecer todo mundo ali. Tá? Faz um slide só de fotos, tipo isso. Tá? Gente, então vamos lá. Vamos falar da nossa matéria que eu me propus a falar hoje, que é primeira lei de Ohm. Professor, tem alguma coisa que eu deveria saber antes disso aqui? Alguma matéria de física, alguma coisa de elétrica que eu deveria saber? Olha, eu falo que eletrodinâmica, a única coisa que você, assim, às vezes é legal você saber, antes de falar de primeira lei de Ohm, é de corrente. Só que corrente elétrica, se você não souber, também, tá tudo certo, porque para você fazer a primeira lei de Ohm, ele vai usar a corrente, o que ele usa da corrente não é aquela partezinha teórica da corrente, aquela partezinha boba. E aí você vai precisar saber de corrente mesmo, né, a fundo, só quando a gente vai trabalhar mais para frente com leis de Kirchhoff. Então, muito tranquilo. E vamos falar, então, de primeira lei de Ohm, que é o que vai fundamentar tudo. Por quê? Porque quando nós falamos de eletrodinâmica, falamos de 3 parâmetros. Falamos de 3 principais coisas. Que é o quê? Tensão, corrente e resistência. Quando nós vamos falar de eletrodinâmica, não tem como a gente fugir desses 3 pontos. Não tem como.
vai estar sempre pavimentado nesses três. Ah, professor, some um, às vezes some outro, a gente vai falar de potência, aí vem o pintinho que faz pio, vem o pintinho, o pitinho caipira vai pur, vem o pombo faz pur, tem vários, mas ainda assim, tem tensão, tem corrente, tem resistência de tudo junto. Então a gente vai pegar e vai juntar esses três pontos. E basicamente, PISM 3 é só corrente contínua, exatamente, Ígaro. Quando a gente fala de corrente, né, o Ígaro está falando ali de um ponto, nós temos dois tipos, que é a corrente contínua e a alternada. A contínua é aquela da pilha que a gente estuda, né, sai de um polo e entra no outro. A corrente real sai do polo negativo e entra no positivo. A convencional, que é aquela que a gente trabalha, que a gente estuda, que é do positivo para o negativo, né, sai do polo positivo para o polo negativo de uma pilha, por exemplo. Então, só essa. Professor, o que seria a corrente alternada? Levemente falando, o que acontece? Tem certos tipos de corrente que o mesmo fio, por exemplo, que leva o elétron, e corrente nada mais é do que a movimentação de elétrons em movimento. Então, o mesmo fio que leva o elétron, ele pode trazer. Por exemplo, se você for pegar o fio de alta tensão das nossas queridas usinas hidrelétricas, elas são correntes alternadas. O mesmo fio vai e volta, bonitinho. Basicamente, exato. O mesmo fio é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Cada hora é um. Isso não cai. Isso não cai pra gente. Tá? E vocês podem ficar super tranquilos que isso aí não aparece pra gente na prova, que aparece tanto Enem quanto PISM, quanto qualquer outra prova relacionada a terceiro ano. Tá? Ah, professor, mas eu vou fazer ITA. E o ITA pode aparecer, nunca vi aparecer. Mas lá pode ser que apareça. Que é um overzinho. Vou fazer SpaceX. Pode ser que apareça, nunca vi também. Tá? Isso é só Jesus, é tipo isso. Mas mesmo assim, até lá eu nunca vi, tá? Até lá eu nunca vi. Então, assim, é um tópico que não vai aparecer. Então, vamos pensar só na corrente contínua. E sempre sentido convencional. Então, se eu falar de corrente, olha só, fala de sentido convencional. Que é o quê? Do positivo para o negativo. Tá? Professor, tá, então o que a primeira lei de Ohm vai falar para a gente? Ela simplesmente vai falar que a nossa corrente é proporcional à tensão. Posso mostrar uma imagem aqui que eu acho que explica tudo? Tudo. Lembra que eu falei de três parâmetros, né? Tensão, corrente e resistência. É isso aqui, ó. Como que funciona um circuito elétrico? A gente tem a tensão. Você pensa que a tensão, ou a diferença de potencial, é quem gera aquela corrente. Ele que vai impulsionar os elétrons. Ele vai falar assim, opa, elétron, você está aqui, você tem que ir para lá agora. Você está aqui, ó, mas aqui você vai ter que ir para lá. Então eu vou empurrar. Tá ligado? Quando você tem aquela pessoa chata que te fala, vai embora. Você quer empurrar? É o que a tensão faz. Ela pega a corrente e fala assim, ó, vai embora. Pega o elétron, vai embora. Então a tensão é quem gera essa corrente. A corrente em si é o movimento do elétron. Então, a tensão vai pegar e falar assim, opa, vai embora daqui, vai para outro lado. Aí o elétron vai pegar, então tá, fui expulso, vou embora para outro lado. E a resistência é o que vai atrapalhar. É o que vai atrapalhar a passagem daquela corrente. Então a resistência é o próprio nome disso. Ela vai resistir, ela vai atrapalhar, vai dificultar a passagem. E aí eu posso falar uma coisa para vocês, vocês vão lá. Lembrem sempre disso. Ó, corrente é preguiçosa. A corrente elétrica, ela é preguiçosa. Como assim, professor? Você tem ali uma resistência, concorda comigo? Você tem uma resistência? Concorda? Está me atrapalhando a passar. Se eu tenho algo que vai me atrapalhar a passar, eu vou passar mais ou menos por aquele caminho. Vou passar mais ou menos por ali. Menos. Então, quanto maior você vê, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Por quê? Com a menor tendência de ser corrente. Por quê? Porque, pô, tá difícil de passar. É isso que a gente vai trabalhar, por exemplo, na associação de resistores. Quando a gente separa eles em paralelo, nós vamos falar disso. Tá? Então, sempre que nós falarmos de primeira lei de Ohm,
Você vai lembrar que a forma mais fácil de lembrar, o a tensão elétrica é igual à resistência elétrica vezes a corrente. Professor, tá, mas o boneco amarelo é a corrente. Sabe por quê, Paulo? Posso te falar? Agora fica mais fácil de você entender por que ele é uma corrente. Qual que é a unidade de medida de corrente elétrica? Quem sabe, fala para mim. Ampere. Corrente elétrica a gente mede em ampere. E a gente vai usar a letra A. E aqui, ó, infelizmente, Paulinho, tá em inglês. Mas o amp aqui, ó, é de ampere. Ampere. Gente, qual que é a nossa unidade de medida de tensão, de tensão, diferença de potencial? Volt. Inclusive, eu vejo livros, eu vejo apostilas, eu vejo alguns lugares que trazem também, ao invés de representar tensão com a letra U, representar direto já com a letra U. Está errado, professor? Não, não. Já traz direto V, né, Igor? Então, não está errado. Não está errado. Se vier a letra U ou a letra B, tá certinho, tá? E nós temos a resistência elétrica. Gente, resistência elétrica. Qual que é a unidade de medida de resistência? É o que dá nome à lei, que veio do nosso querido George Simon Ohm. Lei de Ohm, medida em Ohm. Professor, como que representa? Aquela ferradurinha, ó. Aquela ferradurinha. Igual do Cura For, que é uma questão de resistência mesmo, né? A gente vai trabalhar com uma questão de resistência lá no jogo. É uma parte de resistência contra as divindades e tal. Ou, né, a letra greguinha ali, representando resistência pra gente. E, gente, tá vendo? Expedito também é cultura. Tá achando que é só rostinho bonito e conhecimento? Também é cultura, pô. Parece a minha condona. Gente, olha só. Detalhe. Sempre que nós formos falar da parte do PISM 3, a gente está acostumado com algumas unidades medidas. É claro, eu vou voltar ali. Eu vou voltar lá, eu vou passar lá, tá, Manilão? Rapidinho, quando a gente está falando, né, das unidades de medida aqui no PISM 3, aquelas unidades básicas vocês conhecem, não conhecem? Aqueles prefixos, quilo, hecta, deca, deci, cent, mili. Vocês conhecem os prefixos? Todo mundo conhece, né? Os prefixozinhos básicos, alguns. Ô, Igor, eu vou voltar lá, ó. Vou voltar rapidinho. Gente, rapidinho, porque a gente vai falar. Porque é muito comum aparecer nas questões. Então eu gosto de falar, eu gosto de lembrar. Que é o seguinte: toda conversão de unidade, tirando de tempo, né? A maioria, restante a maioria, vai trabalhar com prefixos. Nós temos alguns prefixos aqui, ó. Quilo, hect, deca, aí vem a base, desse, cent e milho. Esses prefixos aparecem. Por exemplo, a gente vê lá, a gente vê ele, por exemplo, em massa. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. A gente vê em metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. A gente vê também aqui. Existe quilômetro, professor? Existe, aparece na sua prova. Então, só que a gente trabalha com quilômetro? Não, a gente trabalha com ohm. O ohm estaria aqui no meio. Existe kilovolt, quiloampere? Já vi aparecer, mas eu vejo muito miliampere. Pô, vocês devem, no carregador de vocês, miliampere. No carregador de vocês. 30 miliampere. Sei lá, carregado tubo. Não é muito comum aparecer esses prefixos. Então, esses prefixos é legal lembrar. Sabem como que lembra, né? Lembra como que lembra isso aqui? A ordem dos prefixos? Que isso, João? Você não conhece a cagada, João? João? Gente, 9 horas da noite, eu já posso falar palavrão, não pode? Ou ainda não? Ainda não está permitido? Já pode, né? Valeu, João.
Cagada mole, deixa melado. Tá aqui os prefixos, gente. Então, 2 aulas falando de cagar. Eu falando da cagada e o mago querendo cagar, tá vendo? Então, olha só, aqui estão esses prefixos que eu te falei. K, H, DA, ó. Quilo, hecta, deca. Aqui no mole você pensa que é uma base. D, que é o desse. C, de cente. E M, de milho. Tá vendo? E ali, gente, vai ter para tudo. Porém. E aí, professor, como que vai? Ué, se vai andar para a direita, a gente faz o quê? Divide por 10. Você vai andar para a esquerda, multiplica por 10. Se o expoente for ao quadrado, você bota 10 ao quadrado, mas é tranquilo. Basicamente, aqui não cai muito área e nem volume. Então, a gente fica tranquilo na situação de área e volume no PISM. No Enem já tem que saber, porque aí já é outros 500. Mas é só esses prefixos? Não. Por quê? Quando a gente vai falar de coisa parte eletrônica, e aí vocês vão pensar em dia a dia, né? Dia a dia, a gente está vendo isso a todo momento, a gente está diminuindo muitas coisas. Quem hoje já nunca ouviu falar de nanotecnologia, por exemplo? Ah, vamos falar do chip lá do celular. Primeiro tinha o chip, aí depois era o mini, depois o microchip, aí depois o nanosim, o nanochip. Tá vendo como que a gente já está acostumado com algumas nomenclaturas? Então existem outros prefixos, né, que podem aparecer. O milho a gente já conhece, mas ó, tem o micro, o nano e o pico. Hoje já estamos usando nanoprocessadores, né? Exatamente, tá tudo ali. Então, ó, nano e micro são coisas diferentes que aparecem muito na prova. Muito mesmo. Professor, o milho é o Mzinho. O micro é a letra grega Mi. O nano é o M. E o pico é o P, mas o pico não aparece. Mas como que eu posso lembrar? Até o milho você lembra, não lembra? Não lembra? Vocês sabem que o Mateusão aplicava, né? Hoje em dia já não tá aplicando mais. Você vê que ele murchou, tadinho. Mas o Mateusão você lembra que aplicava, né? Você pode lembrar. O mago tem o nano pinto. Opa, não, melhor não. Melhor não. Vamos lembrar assim não, que depois eu sou demitido. Posso ser demitido não, gente. Não vamos demitir. Vamos pensar assim, ó. Conheço. Não vou falar quem são. Às vezes é o mago, o Xandão e o Galvão, que são os 3 marombas do curso. Mas vamos lá. Conheço 3 meninos marombas com nanico pinto. Professor, por que 3 meninos? Por que exatamente 3 meninos? Simples. Anda de 3 em 3. As unidades andam de 3 em 3. Então, o mili, 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Tá vendo? Ô, Paula, o problema é que não é amiguinho. O problema é que é o patrão, né? Aí não pode, não. O patrão não pode, não, porque eu esqueci que eu posso ser demitido. O mago pode demitir. Mas, gente, então olha só. Esses prefixos vocês têm que saber. O pico, nem tanto, mas o micro e o nano tem que saber. E lembrar do 10 a menos 3, ele não vai ver um assim, espero, por favor. E lembrar do 10 a menos 3 também é importante. Sabe por que é importante? Porque vai aparecer nessa prova. Professor, e como que eu vou converter? É literalmente, viu o prefixo, substitui por 10 a menos 3. Por exemplo, se eu te falo assim, ó, 9 microampere. Na hora que você for aplicar na prova, 9 microampere, 9, o micro é o quê? 10 a menos 6, né? Vezes 10 a menos 6 ampere. Eu literalmente troco o prefixo pela potência. Tá vendo? Tranquilo, né? Tranquilo até aqui, né? Daqui tá de boa. Tranquilo, todo mundo? Não? Thank you very much. Vamos lá. Vou voltar lá na imagem agora. Então, voltando aqui na nossa primeira legioma, a gente vai associar as três coisas. Então, o que acontece? Pediu assim, professor, volta lá na imagem, me explica de novo. O que acontece, Murilão?
Para a gente ter uma corrente, para a gente ter uma corrente elétrica, tá? Você pensa o seguinte, lembra que eu falei que ela é preguiçosa? Lembra que eu falei que corrente é preguiçosa? Olha pra gente lembrar disso, lembra? Você pensa o seguinte, você tem duas casas. Você tem duas casas, beleza? Tem duas casas. Você está numa casa, se as duas casas forem exatamente iguais, faz sentido você sair de uma casa e ir para outra? Faz. Faz sentido? Você tem duas casas exatamente iguais, faz sentido você do nada sair daqui e ir para lá? Não. Pô, sou preguiçoso, eu vou ficar deitado aqui mesmo, gente. Sacou? Então, o que acontece? Para que a gente tenha uma corrente, a gente tem que ter o que a gente chama de diferença de potencial. Por isso que a gente fala dos dois polos. Pensa, no polo positivo. O que é o polo positivo? Se a gente for pensar em elétron, né? Vamos pensar que a gente está falando de elétron. Elétron a gente fala diretamente do átomo. A gente tem o núcleo. Ó, a gente tem o núcleo, que é positivo. E o elétron que está aqui na eletrosfera. Eu já falei que eu sou o mestre dos desenhos. Eita, que minha eletrosfera ficou passando sendo átomo. Tá, duas camadas de eletrônicos. A gente tem aqui na eletrosfera os elétrons estão negativos, ok? Não é isso que a gente tem? Os materiais são compostos de elétrons. Então, o que acontece? Eu não consigo arrancar o próton dali. Eu não consigo arrancar o próton daquele átomo. Mas o que acontece, por exemplo, se eu começar a retirar elétrons de um átomo? Você concorda que ele vai perder, ele vai ficar eletricamente mais positivo? Concorda? Ele vai virar um cátion, que ele fica positivo, eletricamente positivo. Então você pensa num lugar assim, ó. Eu tenho dois lugares, tá? Um lugar que não tem elétron nenhum, ou tá faltando elétron. E um lugar que tá cheio de elétronzinho aqui. Lembra que os iguais eles tendem a se repelir? Lembra que eles tendem a se repelir? Então pensa só, você tá numa casa agora, em vez de estar em duas casas iguais, tem uma casa extremamente cheia e uma casa vazia, extremamente vazia. O que vai ser a sua intenção? Pô, eu tô nessa casa lotada, tem uma casa do lado vazia. Eu vou sair dessa casa lotada e vou lá pra casa vazia. Concorda comigo? Mais confortável. Para mim. Não é? É isso que os elétrons fazem. É isso que os elétrons fazem. Então, quando nós temos os polos, o polo positivo, que é onde está faltando elétron, e o polo negativo, que é onde tem elétron em excesso, aquele monte de elétron vai pegar e falar assim, opa, eu vou para o outro lado. Isso, essa diferença, porque a gente vai lá na eletrostática, potencial elétrico. Aqui tem muita carga negativa, aqui muita carga positiva. Então, os potenciais são diferentes. Então, eu vou sair daqui, onde tem um monte de elétron, e vou me mudar lá para o outro lado. Esse movimento do elétron de passar de um lado para o outro é o que a gente chama de corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento do elétron. Sacou? E quem que vai causar isso? Essa diferença de potencial. O elétron ele só vai passar de um lugar para o outro se tiver essa diferença de potencial. Se tiver essa tensão. Se tiver essa tensão ali. Entendeu? Então, a tensão é quem vai gerar a corrente, quem vai impulsionar a corrente. Havendo a diferença de potencial, a gente fala, elétron, sai daqui e vai para lá. Então você vai. Por isso que eu vou colocar ali o volt, que é a tensão, empurrando o ampere, que é a corrente. Aqui, ó, é a nossa tensão. Empurrando, ó, a corrente, ó. Eita, essa cor vai chegar, né? Empurrando a corrente. E o R, não necessariamente. O R, ele tem a função de dificultar. Porque pensa comigo. O elétron quer andar de um lado para o outro. Beleza? Beleza? O elétron quer ir de um lado para o outro. Só que você concorda que ali, enquanto ele vai de um lado para o outro, tá cheio de átomos no meio? Ah, é um fio de cobre, por exemplo. Tá cheio de átomozinhos ali de cu. Tá cheio de cozinha ali, ó. Não tá? Não tá cheio de cozinha ali? Então, na hora que você vai passar, na hora que o elétron vai passando, ele vai ter dificuldade de passar. Tem substâncias ali que vai dificultar. É diferente se não tivesse nada, ele vai sair de um lado para o outro e nada vai atrapalhar. Mas como tem substâncias ali, essas substâncias materiais vão dificultar a passagem desse elétron. Isso é a resistência. É algo que dificulta. Essa resistência, inclusive, Murilão, a gente vai usar para fazer algumas coisas. Ela vai ter utilidade. Por exemplo, chuveiro. Já ouviu falar de resistência elétrica do chuveiro? A resistência elétrica do chuveiro? Por quê?
Vamos buscar lá atrás. Posso lembrar um negócio lá de trás, rapidão? Rapidão? Efeito Joule. Faz isso aqui, ó. Esfrega uma mão na outra. Sua mão esquentou, não esquentou? Na hora que você esfregou uma na outra. Não esquentou? O que acontece? Quando a gente atrita uma coisa, dois objetos, a gente perde, a gente transforma energia cinética em energia térmica. Então, basicamente, eu atrito, eu esfrego duas coisas, elas aquecem. Você concorda que o elétron está saindo de um lado, indo para o outro, ele sai relando em todos aqueles átomos que estão ali? Ele sai relando naqueles átomos? Se ele sai relando, ele esquenta, ele vai atritar, ele esquenta. Então, por exemplo, uma das coisas que acontece com a passagem da corrente elétrica aonde tem resistência é gerar aquecimento. E a gente usa disso. Para quê? Sanduicheira, chuveiro, principalmente. Chapinha de cabelo. Usa. Esquentar, aquele famoso rabo de galo, né? Negócio, usa também para esquentar. Mas aí, lâmpada. As lâmpadas antigas, Murilão, eram assim. O pente quente. As lâmpadas antigas eram assim, aquelas lâmpadas incandescentes, lembra? Tinha uma resistênciazinha, tanto que às vezes queimava, se olhava lá dentro, rompia aquela resistência. Era isso também. É claro, sempre vai esquentar. Tanto que o fio do seu carregador esquenta. Você não quer que ele esquente, mas ele esquenta. Entendeu? O que a resistência tem a ver com... O que a resistência tem a ver, ô Malu? A resistência? Porque se não tivesse... Essa resistência é o que vai fazer causar esse atrito. Porque pensa, você está andando. Se você está andando num lugar aonde não tem nada para você esbarrar, você vai andar livremente, não vai? Não vai? Agora pensa se eu boto um monte de estaca aqui, em pé. Você não vai andar se raspando nessas estacas? Não vai? Não vai? Vai ser mais difícil de você andar. Então vai ter uma resistência ao seu movimento. Vai ser mais difícil de você andar. Só que você, ao mesmo tempo você vai roçando nessas coisas. Então você vai gerar aquecimento. Entendeu? Se não tivesse resistência, se não tivesse atrito ali do elétron com as outras substâncias, não teria aquecimento. Exatamente, Igor. Exatamente. Entendeu, aluno? Muito bem? Professor, mas esse era o ponto alto da aula? Não. Aqui a gente já entendeu, gente, sem sacanagem. Só sabendo isso aqui, você já resolve grande parte das questões. Porque aí depois, passando isso aqui é potência. Porém, ponto alto da aula que eu trouxe pra gente é isso aqui, ó. Associação de resistores. Por quê? O que é um resistor? O que é um resistor? Quem sabe o que é um resistor? Tomada. Que é um resistor. Corrente de energia, brilha, Ígaro. Seu pai é passagem de corrente. Exato. Ariel falou tudo. Um resistor é um material que ele, por si só, né, ele vai se opor à passagem da corrente. Ele vai atrapalhar. Em grande parte das vezes, esse resistor, ele além de se opor, ele vai ter uma utilidade. Por exemplo, uma lâmpada será um resistor. Uma lâmpada. A resistência do chuveiro é um resistor. E tem pequenos resistores. Ele vai se opor à passagem da corrente. Tá? É algo que você pode. Você pode considerar, alguns casos serve para reduzir a tensão, controlar o potencial. Exatamente. Só que vocês podem pensar, posso fazer uma forma fácil da gente pensar isso? Posso. Resistor. Resistência. É algo que vai ter resistência. Pronto. Pronto. O que você pensa? Vamos pensar aqui na minha casa. Vamos pensar aqui. Eu tenho, no mesmo circuito elétrico, eu posso ter 2, 3, 4 lâmpadas, não posso? Não posso ter 2, 3, 4 lâmpadas? Posso. No mesmo circuito. Às vezes você aperta um botão, igual principalmente na escola. Em casa é mais difícil a gente ter isso. Às vezes você aperta um botão de acender a luz, você acende a luz de um monte de lugar. Você concorda que um tem que estar conectado a outro?
de certa forma, ele tem que estar conectado a outro. Concordam comigo? De certa forma, um vai estar conectado a outro. Beleza. Então, essa conexão, essa junção de vários resistores é o que a gente vai chamar de associação de resistores. É muito visível para a gente nas lâmpadas, mas a gente tem várias coisas. Mas vamos manter como lâmpada. Então, a associação de resistores. E, gente, a gente pode associar de 3 formas diferentes. Em série, em paralelo e misto. Se você entende série e paralelo, o misto é a junção dos dois. Então, vamos entender um a um? Vamos? Vamos? Porque a gente já engata em exercício? Primeiro, a associação de resistores em série. O que é uma associação em série? Posso simplificar para vocês? Posso? Posso? Simplificar, cada um? Aquela simplificada, deixa eu pôr, calma. Ó. Mesmo caminho. Resistências que estão no mesmo caminho. Como assim, prof? Lembra que eu te falei pra gente, ó, aqui atrás, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Lembra que eu, cadê? Aqui. Lembra que eu te falei que a corrente, a gente vai usar a convencional, que é do positivo pro negativo? Lembra? Foi isso? Início, sim? Vamos voltar lá então. Olha só. Quando a gente pega para olhar o desenho do circuito elétrico, isso daqui, ó, isso daqui é a representação de uma bateria ou uma pilha. O pontinho, o tracinho maior, ele é o polo positivo. E o tracinho menor é o polo negativo. Tudo bem? Tudo bem? E esse monte de ondinhas aqui, ó, vai representar pra gente a resistência. Um resistor, uma resistência. E aí, olha só, por que eu falo que ela em série é quando tá no mesmo caminho? Lembra que eu te falei? A corrente vai sair de um polo para outro, né? Então a corrente vai sair aqui, ó. Saí, fiz a curva, passei pela resistência, pelo resistor 1, continuei, passei pelo resistor 2, continuei, passei pelo resistor 3, desci e voltei. Eu tinha um outro caminho que eu podia passar ali? Tinha um outro caminho? Não. Então tá tudo no mesmo caminho. Então aquelas 3, a gente fala que elas estão associadas em série. Né? Associação em série. Só tinha um caminho para passar. Passei por ali, todos juntos. Tranquilo? Não tá. Só que aí, deixa eu apagar esse aqui. O que acontece? A corrente, ela é uma só, não é? E pensa, eu vou sair de um polo e vou chegar no outro. Então eu sou um só. Né? Eu não precisei me dividir, sou um só. Concorda comigo? Como que eu vou, por exemplo, a minha fórmula é essa aqui, ó. U igual a R vezes I. Como que eu vou calcular isso aqui se eu tenho 3 resistências diferentes? Como que eu vou calcular? Aí é onde entra. Quando a gente tem associação de resistores, a gente vai pegar e vai falar que a gente existe uma resistência equivalente, que é resistência quando juntamos todos os resistores do circuito. Então, essa resistência equivalente é o quê? Pô, tem várias resistências. Se eu juntasse todas elas em uma só, como que seria? Isso é uma resistência equivalente. Como que a gente vai fazer aqui na associação em série? Ó, em série, tá? Resistência equivalente em série, esse aqui, ó, R1 mais R2 mais R e assim sucessivamente. Isso é nossa resistência equivalente. Sominha algébrica. Professor, tá. Mas a corrente é uma só. Só que tem cada resistência tem a sua. Aqui, gente, máximo de atenção aqui, ó. Importante. Vocês concordam comigo que a corrente é uma só, não é? Ela vai sair de um polo e chegar no outro. Concordo? Ela é uma só.
Então a gente fala que na associação em série, a corrente é igual em todos os resistores. Exatamente. Porém, pensa o seguinte, quando a gente estuda, principalmente quando a gente estuda resistores mais a fundo, você vê que cada resistor tem uma resistência interna e tem como se fosse um geradorzinho interno. Exato. Exatamente, Igor. Como se fosse uma bateriazinha interna, vamos colocar assim, né? Ele tem uma tensão interna, os resistores também têm, e eles são contrários à tensão. O que acontece? Poxa, professor, eu tenho várias resistências. Eles vão funcionar igual? Exatamente igual, assim? Que a tensão total? Não. Não vão. Não vão. Aham, ajuda demais, né? Não vão. Sabe o que acontece? A corrente é igual, mas vamos pôr uma aspas aqui, ó. Tensão se divide proporcional à resistência. Famosa queda de tensão. Famosa queda de tensão. Então, quando nós falamos de associação em série, todos os resistores vão ter a mesma corrente passando, porém, a tensão tem que mudar. Ah, professor, e como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Simples. Você pode calcular. Por exemplo, tensão aqui no resistor 1. Com um voltímetro aqui, ó. 1 é igual a R1 vezes I. Só que eu posso dar uma dica para vocês, porque normalmente não é algo extremamente difícil, principalmente para quem é de exatas. Gente, para quem não está acostumado com exatas, faz o cálculo. Muito mais fácil, faz o cálculo. Tá? Por favor, faz o cálculo. É muito mais fácil. Para quem é de exatas, gente, pensa na proporcionalidade. Para pensar na proporcionalidade. Pô, matemática. Vamos falar de matemática aqui? Razão e proporção? Vamos? Vamos? Vamos pensar o seguinte, ó. A pilha aqui. Vamos supor que é uma pilha de 20 volts. 20 não, vamos pôr 18. 18 vai ficar mais fácil. 18 volts. Ok? 18 volts? Se eu te falo que as três resistores são iguais, tipo R1, 3 ohms, R2, 3 ohms, R3, 3 ohms. A tensão, ela não se divide proporcional à corrente? Não se divide? Se divide? Então, 6 em cada. Pode dividir igualzinho. Então, se é 18 dividido por 3, 6 volts, 6 volts, 6 volts. Agora, olha só que legal. E se eu pego e coloco assim, ó, 3, 2 e 1. Tensão é proporcional, não é? Tensão não é proporcional? É o que cada um vai consumir, é o que cada um vai utilizar. É como se, tipo assim, eu tivesse várias lâmpadas, só que eu tenho aquela tensão. Então, se eu tiver 3 lâmpadas, ele vai brilhar mais. Se eu tiver 10 lâmpadas, como a tensão vai se dividir, o brilho vai ser menor. Entendeu? E aí, deixa eu voltar só pro de 6. Deixa eu voltar tipo de 6, gente, rapidinho, um segundo. O que é isso ali? Ah, pera. Deixa eu voltar aqui pro de 6. Então aqui, ó, fica 6 volts, 6 volts, 6 volts. O que acontece? Claro, Dani. O que acontece? Vamos pensar aqui, ó. Tá vendo 18 volts aqui? Vendo? Ele vai... Exato. Ele vai, esses 18 volts, que é o que a pilha tem, ela vai se dividir igualmente, como os resistores são iguais, ela vai se dividir entre os resistores. Então, ao invés de eu ter uma pilha de 18, o que vai acontecer? O resistor 1 vai usar 6 volts, o resistor 2, 6 volts, o resistor 3, 6 volts. E aí, o que acontece? 6, 6, 6, somou tudo, dá a tensão total. Exato, Pedro até mandou ali, ó. Certinho, Pedro. Então, vai usar. O que acontece na questão do brilho? Tá? Por que eu falei que pode interferir, por exemplo, no brilho de uma lâmpada? Vocês já viram
equipamento, normalmente tem equipamento 220 e equipamento 110. Não tem? Não tem? Equipamento 220, equipamento 110. Se você pega um equipamento que é 220 volts, vamos pegar primeiro, um 110 volts, e liga numa tomada 220 volts, o que vai acontecer com ele? Vai estourar. Ele vai queimar. Ele queima. Por quê? Porque você colocou uma tensão muito acima do que ele suporta. Só que se eu fizer o contrário, se eu botar, por exemplo, um equipamento 220 numa tomada 220, ele vai ter o pleno funcionamento. Concordam comigo? Vai ter um pleno funcionamento? Agora, se eu pego um objeto que é 220 e coloco numa tomada 110, você concorda que a tensão ela é metade do que ele precisaria para ter o pleno funcionamento? Ele até vai funcionar. Ele até vai funcionar. Só que ele funciona de forma mais fraca. Aí é onde vai entrar o cálculo de potência. Ele funciona com uma potência menor, com uma potência reduzida. Então você pensa agora, vamos trazer para cá, lâmpadas. Vamos pensar várias lâmpadas juntas. Se eu tenho 3 lâmpadas e é 6 volts em cada uma, ela vai ter um brilho. Se eu ponho, 6 lâmpadas, aí passa a ter 3 volts, você concorda que a tensão em cada uma diminuiu? Concorda? Então a tendência é que o brilho também diminua. Ele diminuiria a eficácia. A potência ele vai diminuir. Entendeu? Em cada lâmpada. E isso é legal para o Enem, tá? Isso é muito legal, o Enem adora isso aí. Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para esse ponto aqui. Então, quando são iguais, vai dividir igualmente. Agora, o Paulo fez uma coisa muito bacana que ele já ajudou a gente. Lembra que eu falei que são proporcionais, gente? Se você tiver o conhecimento de proporção, você pode fazer praticamente de cabeça esses números mais bonitos. Porque, olha só, 6, 3 mais 2, 3 mais 2, 5 mais 1, 6, não é? Né? Divide esses 18 volts em 6 partes. 18 dividido por 6, 3. Então, olha só, a cada 1 ohm vai ter que ter 3 volts nesse caso. Então, quem gosta de trabalhar com proporção, 3 ohms, 3 vezes 3, 9 volts. 2, 6 volts. 1, 3 volts. Lembrando sempre, a tensão se divide, só que se eu somar todas as tensões que foram divididas ali, tem que dar a tensão total. Então, se era 18 volts, bonitinho. 9, 6, 3, 18. Tá vendo? 9 mais 6, 15, mais 3, 18. Tá vendo? Não entendeu, Oishi? Lembra que eu te falei que divide proporcionalmente, né? Esse ponto proporcional estava legal? Tem o ponto proporcionalmente? Não sei. O que acontece aqui agora? É só um macete para quem está acostumado com os cálculos de cabeça, tá? O que você pode vir fazer? Tranquilo, você não tem problema. Vai fazer, 1 igual a R1 vezes a corrente, vezes o I. E você vai achar. Famosa. Ah, nem precisa. Ô, Igor, eu posso te falar? PIS me odeia lei de malhas, cara. O PIS me odeia, se você souber, é bom. Mas o PIS me odeia a lei das malhas. Nunca caiu uma questão específica de lei das malhas? Sério. Nunca caiu uma questão, tipo assim, você só resolveria... Não. Tipo assim, você só vai resolver essa questão se você souber a lei das malhas. Nunca teve uma questão assim. Absurdo. Nunca teve. Nunca teve. Tá? E aí você vai no U2 é igual a R2 vezes o I, e o U3 igual a R3 vezes o I. Você pode calcular. Só que o que acontece? A gente pode trabalhar com proporção. A gente aqui, como é proporcional, a gente pode trabalhar com a proporção lá da matemática, sabe? Que o Enem adora a proporção. Lembra? Proporção da matemática. O que é proporção? Olha, este daqui é 3 vezes maior que esse aqui, não é? Não é? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar as resistências. Ao todo, não tem 6 ohms de resistência? Não tem 6 ohms? Não tem? Então a gente tem, aqui 3 sextos, aqui 2 sextos e aqui 1 sexto. Ok? Da resistência total. 3, 2, 1. O que eu tenho? Se é 3 sextos, eu posso pegar 3 sextos de 18. 3 sextos de 18, 9. Proporção. Tá vendo? O outro, 2 sextos. 2 sextos de 18, 6. 1 sexto
de 18. Só multiplicar 3. É só pra gente brincar com a proporção. Só tô mostrando que, tipo assim, dá pra você pegar uma questão, principalmente pensando mais até mais no Enem, ou questões fechadas do PISME, dá pra você fazer só por proporção. Não precisa nem fazer muito cálculo. Tá? Inclusive, perguntinha. Posso fazer uma perguntinha boba aqui? Se é boba perguntinha, posso? Todos aqui vão para a área ou de exatas ou de saúde? Ou exatas ou saúde? Teve um ali que falou que não. Sim, sim, exatos, são humanos. Ah, Ana Laura tá tranquila. Sabe por quê? Eu posso falar uma coisa para exatas, sim, se Deus quiser, não. Já deu. Ícaro é de humanos? Ih, Ícaro, você não precisa de física, não. Não, Igor, você não é de humanas, não, hein? Ah, não, você falou humanas, tá. Ah, tá. Você botou humanas, eu falei, vai pra engenharia elétrica? Não, realmente, todos criticamos o pessoal de humanas. Sabe por quê? Nossa, Murilo, vamos passar em médio, Murilão. Sabe por quê? Posso falar uma coisa para vocês aqui? Posso? Posso. Rapidinho, tá? Só uma dica para quem não é de média. Para quem não é de saúde. Quem não é de saúde exatas. Fechadas. Agora eu vou engatar e volto lá. Fechadas do PISM 3. Em física. O que acontece? Em física, para quem só faz fechada, em física, normalmente 3 questões são teóricas, de 3 a 4. 3 a 4. Então, quem for de humanas ou de ECO e ADM, né, que não faz aberta de física, só entenda a teoria. Não precisa ficar embitolado com cálculo, não. Sabe por quê? Você vai fazer 3 questões teóricas, você vai dar essa garantia ali e focar no que você vai fazer aberta. Quem vai para exatas, aí foca. Aí foca em cálculo. Quem vai para exatas e saúde tem que focar em cálculo. Tá? Perguntei por isso. Tá? Porque pro pessoal das humanas, relaxa com física. Antonella, não. Pior que não. Pior que não são. São mais fáceis. São mais fáceis. Porém, como que funciona o PISM 3? 600, 100. PISM 3 é isso aqui, ó. 600, 100. 600, área de interesse, e 100 resto. Por isso que eu falo que, tipo assim, para quem vai para humanas não precisa. Porque, vamos lá. Por exemplo, o Ígaro é de exatas. Beleza? Ígaro de exatas, tranquilo, né? O que o Ígaro vai fazer de abertas no PISM 3? Português, todo mundo faz português. Matemática, física e química. 600 pontos do PISM 3 para o Ígaro são essas 4 matérias. Para que o Ígaro vai focar? Vai ficar embitolado estudando geografia, história, literatura e biologia. Se vale 100 pontos só, sabe? É por isso que eu tô falando. É igual para quê? É igual, por exemplo, quem é de humanas? Humanas, 600 pontos, tá? Português, literatura, geografia, história, sociologia e filosofia. Você estuda essas 6 matérias, você tem 600 pontos. Para que você vai se forçar fora da sua área para fazer matemática, física, química e biologia? Entendo o básico para garantir um pontinho ou outro, mas não precisa ficar embitolado. É melhor se focar na sua área de interesse. E por isso que eu falo, por isso que eu perguntei para o pessoal do humanas. Essa questão das 3 teóricas, elas ajudam muito. Quem não é de exatas. Mas vamos voltar. O Antônio, o Antônio tá aí, me perguntou como que eu fiz esse cálculo de cabeça. O modo Antônio, eu fiz trabalhando com proporção. Com proporção. Tô só trabalhando com proporção, tá ligado? O que eu arrumei aqui? Pô, eu tenho 18 volts. 18. Beleza? Beleza, 18 volts ali? Nesses 18 volts, eu sei, né, que ele tem que se dividir em 3 resistências. Ele vai se dividir em 3. Então, quando eu sei que ele tem que se dividir,
eu vou ver quantos pedacinhos vão dar. Então, olha só, eu vi que um é 3, o outro é 2, o outro é 1. Podia ser diferente, professor? Podia, por exemplo, 6, 4 e 2, por exemplo. 6, 4 e 2. 6, 5, 1. Para ficar mais fácil para a gente trabalhar com a proporção. O que eu percebi? Pronto, vamos lá, vamos pegar. 3, 2, 1. Tem 6 pedaços. São 6 nomes, não são? 6 homens. Se eu somar 3, mais 2, mais 1, 6 homens. Então, eu pego essa tensão e divido ela em 6 partes. Eu pego essa tensão e divido em 6 partes. Então, 18 dividido por 6 dá 3. Concorda? 18 por 6 dá 3? Deixa eu voltar que eu não enxergo nada. Concorda comigo? 18 por 6, 3. Concorda? É a soma dos resistores, isso. Então, aí a soma deu 6, eu dividi por 6, 3, deu 3, 3, 3. Então, assim, cada um pedacinho desses 6, cada um pedacinho vale 3. Cada um pedacinho vale 3. Tá? Aí eu sei, ó, 3. Se eu tenho 3 partes e cada parte vale 3, então 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Não, Ígaro. Detalhe. Carol, quem vai para a saúde, né? Você vai fazer o quê? Exato. Ó, saúde. Primeiro dia. Porte mais bio. Segundo dia. Fis mais química. Tá? É. Depois, eu tenho aqui, gente, vou até pegar aqui. Eu tenho uma tabelinha dos 600, 100 que eu falo. Quer ver? Vou mandar para vocês lá no grupo, vocês querem? Que aí aparece todos os cursos, as áreas. Depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Vou pegar lá no meu drive. Mas posso continuar aqui então? Pode falar, Emily. Ah, eu acho que eu bloqueei voz. Ai, meu Deus, vou desbloquear, peraí. Emily, quer falar? A Gracinha nos console dela, a voz. Ah, tá. Ela baixou. Não, o slide rabiscado eu vou mandar. Então vamos lá. Além da associação de resistores em série, nós temos a associação de resistores em paralelo. Agora, olha que legal. Olha que legal. Olha que ponto legal. Lembra que eu te falei? Ah, detalhe, tá? Aqui no em série. Tá vendo que a corrente ela passa por um resistor, depois ela passa pelo outro, depois ela passa pelo outro. Parou? Parou? Já viram aquelas luzes de pisca-pisca de Natal? Se queimar uma lâmpada, já reparou que para tudo de funcionar? Reparou? Na associação de resistores em série, lembra disso que eu já havia aparecido muito em questão fechada, já havia aparecido em aberto também, mas devia aparecer muito em questão fechada do PISM, tá? Se queimar um resistor, todos param de funcionar. Que é isso, professor? Sério, sério. Se um resistor queimar, todos param. Porque pensa aqui, ó. A corrente, ela sai daqui, sobe, chega aqui, passou. Aí na hora que ela chega nesse aqui, ó, puxa, deu defeito. Não está funcionando. Ela não vai conseguir passar. Por quê? A corrente ela não vai pular de um lado para o outro. Então chegou aqui, ela não consegue passar. Ah, professor, o R1 então vai funcionar. Não. Sabe por quê? Para existir corrente, ela tem que sair de um polo e chegar no outro. Então, se um queimar, todos param de funcionar. Tá? Pisca-pisca acontece isso. E é um caos. Queimou, acabou tudo. Tá? Agora, já em paralelo, é diferente. Olha só como que funciona em paralelo. Em paralelo, você vai pensar o quê? Quando os resistores estão em caminhos diferentes. Murilo, lâmpada de LED é exatamente isso, cara. Você já viu que tem um pessoal que ele conserta LED? Lâmpada de LED? A lâmpada de LED é literalmente isso. É literalmente isso. Você tem vários pontinhos de LED
associados em série. Se um queimar, a lâmpada para de funcionar. Aí o cara vai testando cada LEDzinho, acha que está com defeito, bota um pontinho de saldo ali, que aí você volta a fechar o circuito, acabou, ela volta a funcionar normalmente. Lâmpada de LED é perfeitamente. É um belo exemplo daquilo ali. Dá para fazer com grafite. Exatamente, porque grafite é um excelente condutor elétrico. Grafite é um excelente condutor. Porém, ele é quebradiço, por isso a gente não usa fio de grafite. Mas vamos lá. Então, diferente da associação em série, que é tudo no mesmo caminho, a associação em paralelo é quando tem caminhos diferentes. Então, olha só, pensa só. Minha corrente saiu aqui do polo positivo, positivo, negativo, subiu, chegou. Opa, chegou aqui. Para onde a corrente vai? Dá para fazer também, Marilão. Chegou aqui nesse cruzamento. Para onde a corrente vai, gente? E aí? Para onde que ele iria? Em cima e reto. Ela se separa. Aí é um ponto. Então ela tem que se separar. Reparou que agora tem caminhos diferentes? Então, primeira coisa, você já é um pouco uma observação. Corrente elétrica proporção. Se divide. Lembra que eu falei com vocês que a corrente é preguiçosa? Lembra que ela é preguiçosa? Falei isso, não falei? Se eu sou o preguiçoso, eu vou passar por onde é mais difícil, a minha tendência é passar mais por onde é mais difícil ou por onde é mais fácil? Por onde é mais fácil, né? Então a corrente elétrica se divide inversamente proporcional à resistência. Porque aonde tem maior resistência, tem maior dificuldade, menor a minha corrente. Menos eu vou passar. Tá? Então a corrente ela vai se dividir. Então, vamos pensar que é o I total, aí eu vim para cá e o outro para cá. Ó. E um. Aí veio, chegou aqui de novo. Se dividiu. Ó, de novo, tá vendo? Foi. Só que depois ela foi se dividindo, não foi? Depois ela volta juntando. Ó. Então chegou aqui, ó. Essa daqui chegou nesse nó aqui, se juntou. Essa daqui, chegou aqui, se juntou. Chega aqui, ó. Ela já tá o I total de novo. Então ela se divide nos caminhos, depois ela se reúne tudo de novo, bonitinho. Tá? Eu perdi minhas partes a cada. É igual o bug e o palhaço. Só igual o bug. Corrente é igual o bug e o palhaço. Ele vai se dividindo, depois ele junta tudo de novo, continua como se nada estivesse acontecendo. Beleza? Tranquilo? Então, a corrente ela vai se dividir. Porém, o que acontece? Olha só. Deste ponto até este ponto, você concorda que é como se ele estivesse no mesmo caminho que aqui? Você põe um voltímetro aqui. Então, se a corrente se divide, alguma coisa tem que ser igual. Então, a corrente se divide, mas a tensão é igual em todos os caminhos. Por caminhos aqui, gente, fica mais fácil a gente entender. Tá? Então, a corrente vai se dividir inversamente proporcional. A tensão é igual. A tensão é U. Tá, aqui está como época de eletromotriz, que é um outro nome que aparece. Mas até que eu pus U ali. Ó. Tranquilo? Detalhe. Lembra que eu te falei que a gente conseguia, né, calcular a resistência equivalente lá no em série, que era a soma algébrica mesmo? Sominha básica ali? R aqui é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4, lembra? Aqui, em paralelo, é diferente. Então, é o soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Soma dos inversos. Tranquilo? Tranquilinho até aqui? Então, em série, soma algébrica. Em paralelo, soma dos inversos. E, gente, Murilão, já sei como que você viu. Isso aqui, ó. R aqui igual a R1 mais R2 dividido por R1 vezes
R2. Não, oposto. R1 vezes R2 vezes R1 sobre R2. Não foi assim que você viu? Foi? Só que eu posso te falar um segredo? Posso. Tá certo, tá certo. Mas isso daqui veio literalmente disso aqui, ó. E isso aqui só serve para duas resistências. Só se eu tiver duas em paralelo. Se eu tiver igual que nesse exemplo, que eu tenho 3 em paralelo, por exemplo, já dá ruim. Já não pode usar essa outra forma. Entendeu? Então, Expedito falando, eu sou uma pessoa de simplificar. Então, aí você vai ter que fazer de 2 em 2, entendeu? Você vai ter que fazer, você faz os 2 primeiros, aí você pega a equivalente, faz com o terceiro, pega o equivalente, faz com o outro, tipo assim, você vai ter sempre que ir fazendo de 2 em 2. Eu acho mais chato. Eu prefiro, credo. Então, às vezes faz muito. Então, se você lembra essa forma aqui, eita, que minha caneta voou longe, um segundo, gente. Se você lembra essa fórmula aqui, acabou. Acabou. Você faz qualquer tipo de exercício. Você faz qualquer tipo de exercício. Entendeu? É exatamente o contrário, Maria. Perfeito, você pode sim. Tá? É o contrário. Beleza? Inclusive, pensa comigo. No em paralelo, se queimar um, o resto para de funcionar, gente? O resto para de funcionar? Não. Por quê? Porque eu continuo nos outros caminhos. Entendeu? Então, é exatamente o oposto. E aí, só pra gente engatar e fazer um exercício, você sabe um, sabe o outro, porque um é o inverso do outro. Perfeito. Vocês já ouviram falar de curto-circuito? Curto-circuito? Já? O que é o curto-circuito? Vocês repararam que na ligação em paralelo, onde a resistência for menor, a corrente passa mais, não é? Não é? Não é? Então, tu pensa, se eu venho e faço aqui, ó. Agora, tira esse fio, ó. Coloco um fio aqui com uma resistência nula. Olha o que a corrente vai fazer. A corrente vai sair, vai chegar aqui. Chegou aqui. Pera. Para lá tem coisa que vai dificultar a minha passagem. Se eu for para baixo, nada dificulta. Pô, eu vou passar por onde dificulta ou por onde não dificulta? Por onde é fácil, por onde não vai dificultar. Então, se a resistência, né? Se a resistência for zero, tudo preguiçoso, é o que eu falei. Não queima. Tá, mas eu vou explicar, tá maluco? Se a resistência for zero, opa, não tem resistência por aqui. Então eu passo tudo por aqui, faço isso aqui e volto. Aí eu não passo nos outros. Então, o curto-circuito nada mais é do que você pegar um circuito e você criar um caminho de resistência zero, por onde a corrente vai passar toda por ali e não passa nos resistores. Professor, é só no em paralelo? Não. Olha, eu posso vir aqui, ó, nesse aqui, e do nada tacar um fio aqui, ó. Tacar um fio aqui, ó. Pronto. Criei aqui, ó. A minha corrente vai vir. Chega aqui. Opa, lá em cima tem resistência aqui, não. Passo por aqui e volto. Nem passo lá nos resistores. Por isso que eu falo para vocês, lembra que a corrente é preguiçosa. Se você lembra que ela é preguiçosa, você já vai entender esses pontos. Só lembra que ela é preguiçosa, pô. Corrente é igual eu te expedito, sou preguiçoso pra caramba. Ah, nem falo. Lá em paralelo, o resto não queima? Poderia repetir? Ô, Malu, se um queimar, lembra que lá em série, se eu falasse, se um queimasse, um resistor queimasse, os outros paravam de funcionar? Lembra? Por que parava? Porque pensa só, para a corrente funcionar, ela tem que sair do polo positivo e chegar no polo negativo. Então, se no meio do caminho eu deixo de ter essa resistência aqui, ó, eu vou chegar aqui, eu não consigo passar, tá vendo? Tá vendo que eu não consigo passar para o outro lado? Agora, lá no em paralelo, olha só que legal. Deixa eu apagar aqui um monte de desenho. Olha que legal. Subir. Esquece, vou apagar meu curto-circuito aqui. Ó. A corrente, eu vou desenhar de outra cor só para a gente entender. Cadê o verdinho, verdinho? Saí, subi, cheguei. Cheguei aqui. Aí vamos supor que o R1 está queimado. Como a corrente passar por aqui e chegar do outro lado? Tem. Tem? Está queimado ali, não tem resistência ali. Sumiu. Não. Então, ao invés da corrente entrar aqui, ó,
ela simplesmente esquece que tem esse caminho e passa reto. Aí ela vai passar por aqui e vai passar por aqui. E depois ela vai vir, ó, vai se juntar aqui e vai passar. Então, lá em paralelo, se um queimar, os outros não param de funcionar. Por quê? Porque tem outros caminhos para a corrente passar. É porque tem mais de um caminho para ela passar, entendeu? Não é como se fosse em série, é um caminho só. Aqui tem vários caminhos. Então, você vai aproveitando esses vários caminhos. Entendeu? Vai. Então, vamos fazer um exercício, gente? Vamos. O pessoal fala, mas isso é só questão fechada. Gente, questão aberta. Questão aberta. Como que funciona? Antonella. Claro, eu vou te explicar isso agora. Pegou num certo ponto maravilhoso. Lembra que eu falei, né? Que, ó, só eu vou botar uma fórmula. Posso botar uma fórmula nova aqui? O que vai ditar o brilho, tá, Antonella? O que vai ditar o brilho é a potência. Potência do aparelho. Potência da lâmpada. Se você pegar lâmpada de 15 watts, por exemplo, vamos comprar uma lâmpada, sei lá, a lâmpada de 6 watts, a lâmpada de 9 watts, a de 12 watts. A de 12 watts brilha mais que a de 6, concorda? Concorda? Que o brilho é maior? Escolha. Então, o watt, que a gente está falando, watt, é potência. É esse watt menor que esse aqui, ó. Quem vai editar é porque ele é potência. Quanto mais potente, maior o brilho. Por exemplo, isso para tudo. O chuveiro mais potente. O chuveiro mais potente, ele esquenta mais. O ferro de passar mais potente, ele vai esquentar melhor. O liquidificador, por exemplo, mais potente, uma potência maior, ele vai ter uma rotação maior, ele vai ter um funcionamento melhor. A chapinha mais potente, ela vai esquentar mais, ela vai ser mais vai trabalhar melhor, né? Então, a gente está falando de potência, beleza? E a potência, uma das fórmulas de calcular potência é tensão vezes corrente. Fórmulazinha básica de cálculo de potência, beleza? Então, o que acaba acontecendo? Se eu diminuo, vamos pensar que eu mantenho igual, eu mantenho a corrente igual, que é o que acontece no série. Tá vendo? Em série, corrente é igual, não é? O que acontece? Se eu diminuo a tensão, eu diminuo a potência. Ou, se eu aumento a tensão, eu aumento a potência. Lembra que eu falei? Quando a tensão é maior, a tendência é brilhar mais. Lembra que eu falei isso? Por isso que eu falei, se o seu equipamento está acostumado a funcionar em 220 e você coloca no 110, ele a tensão vai diminuir pela metade. Então a potência dele também diminui. Agora, vamos na associação de resistores em paralelo. Em paralelo, a tensão é igual. Concorda? Concorda que a tensão é igual? Concorda comigo? Então a potência vai ser proporcional à corrente. Se eu aumentar a corrente, aonde passar mais corrente, vai ter maior potência. Aonde passar menos corrente, vai ter menor potência. Então, por exemplo, lembra que eu falei? Corrente é inversamente proporcional à resistência, não é? Lá em série, lá em paralelo, corrente inverso à resistência. Coloquei aqui como observação. Então, o que acontece? Onde tiver a menor corrente, maior resistência. Qual fórmula, Murilão? Essa daqui, da resistência equivalente? Essa daqui eu só lembro que é a soma dos inversos. A de potência é o pintinho piu. Piu. E rapidinho. Posso fazer um adendo que não tem a ver com a nossa aula? Quer dizer, não tem a ver com a matéria, mas não tem a ver com a aula? Posso. Quem já viu essa parte de potência? Quem já viu essa parte de potência? Levanta a mão. Essa parte de potência. Maria. Nós falamos de 3 fórmulas de potência, não falamos? Falamos? Que é esse aqui, ó. Rapidinho. O ao quadrado sobre R e ao quadrado vezes R. Não falamos dessas 3 fórmulas, não é? Dica do Expedito, tá? Decora essa bosta, não. Ou eletrodinâmica. Gente, serão. Eletrodinâmica.
Tá, vamos por associação de resistores? Mas fórmula mesmo, sem ser associação de resistores, sem ser esse equivalente. 3 fórmulas tem que saber. Quais são, professor? Quais são, não? Peraí que eu tô entregando tudo, gente. Na aula, mas tô entregando tudo, ó. Pô, acho que eu tenho um slide em branco. Peraí que eu tenho um slide em branco, peraí. Eu tenho um slide em branco, essa moça. Ah, vou aproveitar isso aqui, vou ignorar isso aqui. Vou aproveitar isso aqui, calma aí. Como é que eu tô entregando tudo, gente? O objetivo é entregar tudo nessa aula. Com um slide vermelho aqui, ó. Quais fórmulas tem que saber, ó? U igual a R vezes I. O I. Primeira fórmula que nós falamos. Tranquilo? Essa fórmula você tem que saber. A outra fórmula é a do pintinho. Ó, se é com U a gente ri. Ou vaca ri, que é V igual a R vezes I. E a outra é do pintinho. Piu. Piu. E qual que é a outra, professor? PT. É PT. Essas 3 fórmulas você faz quase todas as questões. Mais associação de resistores. Professor, por que o senhor falou que eu não preciso saber as outras de potência? Por quê? Olha isso aqui, ó. Eita. Olha isso aqui, ó. Se você soma π mais o ρ, você tem as outras. Cálculo de energia. É cálculo de energia, Dani. Você tem as outras. Porque olha só, U igual a R vezes I, não é? U não é igual a R vezes I? Não é? Não é? Olha isso aqui, ó. P igual a I, U é R vezes I, vezes R vezes I. I vezes I ao quadrado, vezes R. Famoso π. Ah, agora, e se eu isolo I? Passo R para lá dividindo. Então, I é igual a U sobre R. Olha só, P é igual a I, o que é o I? U sobre R vezes U. U vezes U ao quadrado, sobre R. Tá vendo de onde vem as outras fórmulas? Estão vendo de onde vem as outras fórmulas? O famoso por. Tá vendo de onde vem as outras fórmulas? Vamos falar a verdade. Não precisa decorar 3 fórmulas de potência? Precisa? Não. Você decora U, a gente ri, e U, e bola pra frente. É pouca fórmula, vamos reduzir fórmula aqui. Agora, vamos voltar lá então. Então, na paralela, Antonella, é inversamente proporcional. Então, onde tiver a maior resistência, vai ter a menor corrente. Tá? É PT. Eu lembro que é PT mesmo. Nada político. Mas é PT. Tem algumas formas mais poluídas de lembrar, mas eu tô evitando. Brincadeira, depois eu te falo. Mas, Antonella, o que você vai lembrar? Como é inverso, aqui, ó, aonde tiver a maior resistência, vai ter a menor corrente. Onde tiver a menor resistência, vai ter a maior corrente. Corrente e resistência são inversamente proporcionais. Tá? Você lembrar isso. Corrente e resistência é inversamente proporcional. Então, maior R, menor I. Tá? Vamos fazer uma questão, gente? Pra gente fazer, assim, questão aberta. Você fala assim, pô, professor, difícil. Não, questão aberta. Não é tão antiga. Questão aberta. Delícia. Vocês querem um tempo para fazer? Querem 2 minutos para fazer? Não, essa questão aqui é igual questão de Enem, pô. Você vai fazer em meio minuto. Eu vou deixar aqui na tela, então. Deixar aqui na tela, então. Lembrando de Chapolin, eu já lembro daquelas manhãs da Band. Você já viu aqueles programas que você tinha que acertar o que estava diferente lá na Band? Quem chegou a ver? Na Band, na Record, tinha as mulheres ficando lá.
Ô, Raíssa, o piso, a dona da casa mandou o pedreiro aqui. O pedreiro falou, é o que eu tava falando no início da aula, falou que o cara que colou o piso aqui antes, ele colou igual a fuça dele. Ele simplesmente jogou um pouquinho de cimento, tacou água, colocou o piso por cima e torceu para colar, só para ele vender a casa, entendeu? Foi isso que ele fez. Então vai ter que trocar o piso da casa toda. O pedreiro já falou, tipo, vai ter que trocar o piso da casa toda. Ele condenou o piso, tem que trocar tudo. Só que para que eu não ficasse com um buraco na sala ou estourasse o resto tudo, ele pegou e colocou uns pisos diferentes lá. Ele pegou e tipo, colocou uns pisos qualquer lá, entendeu? Só pra, tipo, ficar ali, ele falou, depois tem que trocar tudo. Gente, sem sacanagem. Enquanto eu espero isso acabar de fazer, não, olha a paz disso, gente. Ele é isso aqui, tá, ó. Isso aqui, ó. Olha a paz. Olha a paz disso. Olha esse monte de roupa. Eu aguento. Ó, eu não aguento isso, não. Eu não aguento isso, não. Eu não aguento essa fofura, não. E se eu pegar ele aqui, ele morre, tá? Vocês viram a hora que eu tentei mostrar pra vocês. Ele tá cansado. Tá aqui do meu lado. Muito de meu pai. Ô, Ju, tá lá na plataforma, tá? Já tá na plataforma já. Já tá na plataforma, não, mas Ju, ó. Perdeu, Ju. Tem que ficar até o final. Fizeram? Já fizeram? Terminaram a questão? Então vamos fazer junto. Não, você vai ver que tá. Murilo, na hora que eu fizer, fazendo, não é possível que é isso aí. Você vai ver. Ó, um estudante da UF Taif resolveu estudar o comportamento ômico de três resistores. O que é um comportamento ômico? O resistor não muda. Ele mantém. Ele vai manter a resistência, independente. Você vai ter um gráfico, independente se você mudar a tensão e a corrente, você pode mudar a tensão e a corrente, mas a resistência continua sempre a mesma. Tudo bem? Tudo bem? Comportamento ômico é isso. Os três resistores, R1, R2 e R3, disponíveis no laboratório de ensino, mas sem identificar seus valores. Então não falou de nada. Os gráficos da figura abaixo mostram o comportamento da corrente elétrica e para cada um dos resistores, foram submetidos a diferentes valores de potencial, valores de diferença de potencial, V. Tensão, medidos pelo estudante. Legenda, gráfico, corrente, ampere por tensão em volts para cada um dos resistores. Letra A, olha só. Suponha uma associação em série de R1 e R2. Então, R1 e R2 está em série, não está? Não está? Não está? Gente, se R1 e R2 está em série, vamos lá, ligado a uma bateria apropriada. Se a tensão em R2 for 40, então vamos lá. R2, tensão 40, aqui, nesse ponto, concorda? Então, R2 está aqui, neste ponto aqui. Determine os valores da corrente e tensão em R1. Então, R2, 40 volts. R1, né? Vamos lá. U aqui. U em 2, 40 volts. Ó, U em 1 e o I em 1. Gente, associação em série. A corrente é igual ou é diferente? Corrente. Igual, né? Então, pera. Qual que é a corrente em R2 quando eu tenho 40 volts? A corrente não é 0,4? Né? Né? Então, quanto que tem que ser a corrente em 1? Quanto que tem que ser, se eles estão em série? 0,4.
Então, em 1, a gente está falando desse ponto aqui, ó, de corrente 0,4. Pera, R1, quando a corrente é 0,4, qual que é a tensão? Gente, que isso, professor? Só isso? Só isso? Só isso. Era isso que ele queria. Claro, claro. O que a gente faz? Agora. Não, tá vendo? É claro. Você vai pôr só isso aqui lá? Não, você vai explicar o seu raciocínio. Né? Gente, entenda o seguinte: quando a gente vai responder questão aberta, o corretor é uma anta. Pensa o seguinte: o corretor é uma mula. Ele não sabe nada. Deixa eu explicar isso aqui uma mula. É isso que você tem que pensar na hora de responder essa questão aberta. É fácil? É, mas o que eu vou explicar? Então, olha, como eles estão associados em série, a corrente é igual nos dois. Sendo assim, quando R2 está submetida a uma tensão de 40 volts, ele tem uma corrente 0,4. Então, a corrente em R1 também é 0,4. E, de acordo com o gráfico, quando a corrente é 0,4, temos 20 volts. Pronto. A gente vai, explica. Explica para uma mula por que você colocou aquilo ali. Tá vendo? Mas você entendeu, Murilão? Mas você entendeu o porquê aqui? Ah, agora vamos lá, na letra B, então eu quero que vocês respondam. Vamos lá. Ó, supõe agora que é uma associação em paralelo entre R2 e R3, ligado à bateria. Pera, se a corrente que passa pelo resistor R2 for 0,6, então, pera, a corrente em R2 está aqui, ó, 0,6. Então, vou pintar de verde aqui. Nesse ponto, concordam comigo? É nesse ponto? Então, em R2, tá? U vai ser 60 volts. O I igual a 0,6 ampere. Em R1, ó, em R3. Determine os valores da tensão e corrente em R3. Gente, agora eles estão em paralelo. O que paralelo tem em comum? Tensão ou corrente? Paralelo tem o que em comum? Tensão. Então, pera. Qual que é a tensão em R2 mesmo? 60, né? Então, em R3, o U vai ser 60 volts. Beleza? Agora, nós estamos falando nesse ponto aqui no R3. Qual que é a corrente nesse ponto aqui, gente? 0,3 ampere. Ah, como que eu sei? É 0,2, 0,4. Entre 0,2 e 0,4 só pode ser 0,3. Olha que questão boba. Vamos falar a verdade. Olha que questão boba de física. Aberta. Professor, só essa não. Tem um monte de questão de física que é boba. É boba, sim. Boba. Tá vendo? Muito tranquilo, não é? Tá tranquilinho de fazer? Entendendo esses detalhezinhos. Por isso que eu falei, entenda esses detalhes, tanto para as abertas quanto para as fechadas, entenda esses detalhes principalmente teóricos. Porque aparece muito nas fechadas, mas aparece nas abertas também. Ó, aparece nas abertas também. Tá? Tranquilo, meu povo. Tranquilo. Volta, então. Volta aqui. Aqui, Bruno. Ah, é. Viu? Mudou o ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui em laranja. Laranja. Tranquilinho, né, povo? Pessoal, eu queria continuar fazendo exercício, só que como eu escolhi um tópico mais longo, e vamos falar a verdade, eu falei quase tudo de eletrodinâmica, né? Eu falei quase tudo de eletrodinâmica em 1 hora de aula, porque, vamos lá, 1 hora e 20 de aula. Não vou atrasar mais vocês, já passei do meu horário, né? Não vou ficar batendo na mesma tecla com vocês, porque os outros professores já falou, mas todo mundo que é do cursinho sabe que a gente tem muito mais a entregar. Quem não é, já percebeu pelos aulões que a gente tem muito a entregar, tá? Então, gente, não fez a matrícula ainda, chama o Mago,
A gente já atualizou, está com 90% das vagas preenchidas do nosso intensivo, tá? Gente, suporte, mentoria, monitoria, simulado toda semana, a todo mês. Inclusive, quem é do Enem PISM 3 começa agora, quem foi lá do extensivo, não tem isso para o intensivo. Vai fazer 2 simulados, então assim, é simulado todo mês, é lista de exercício, aula interativa, pode chamar, pode chamar no WhatsApp, que a gente está sempre por aqui, os professores estão ali, os monitores estão lá. Tá com dúvida, não sabe como estudar, chama a mentor, a gente tem mentoria. Professor, mas eu vou entrar no intensivo, tem isso também? Tem isso também. Tem mentoria individual, tem monitoria, tem o contato dos professores. Então, assim, é só sucesso, gente. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um defensor total do curso. Mas, assim, é porque é muito acessível. É muito acessível. É um curso que você, pô, tem muita gente, eu tenho alunos que são da zona rural, que procuram um lugar com melhor internet para poder assistir. Eu procuro um lugar com melhor internet para assistir. E quando não consegue assistir, assiste gravado depois e vem tirar dúvida. Eu tenho um aluno, gente, a gente tem um aluno no curso que ele veio mandar mensagem para mim. Nossa, Felipe, pô, tava tirando leite ontem, cara, na hora da sua aula. Na hora do madrugadão. Você terminou, era 4 e pouco da manhã, eu saí para tirar leite. Eu falei, que isso, sério? Horário que você para trabalhar. O menino tá saindo da aula do madrugadão para tirar leite. Ele trabalha com mantineiro. Olha só, tava lá estudando. Então, assim, qualquer lugar. Você tem uma internet. Teve, Murilão, do Enem. Eu não fiz do PISM 3. Teve do Enem. Do PISM 3 eu ainda não fiz. Por quê? O do PISM 3 eu vou esperar para fazer agora. Depois que as turmas engatarem de novo, aí eu volto. Aí eu vou fazer do PISM 3 também. Eu gosto de madrugadão. Eu gosto. Tá? Então, gente, é um curso extremamente acessível para quem não é do curso. O pessoal sabe como funciona. Quem é do curso pode dar o relato aí muito melhor do que o meu, né? Mas, gente, é isso. Muito obrigado pela companhia. Para quem não tirou foto, né? Deixa eu pegar meu martelo. Pode tirar de novo. Like a Thor, Chapotor Colorado. Ó. Se quiserem marcar, pode marcar também, @espfísica. Gente, ó, beijão pra vocês. Até mais. Beijão no coração. Fui. Eu agradeço pela companhia de vocês, gente. É maravilhoso estar na presença de vocês, viu? Beijão. Tchau, tchau.